Boa noite a todos. Estamos ao vivo novamente aí. Esperamos que estejam todos bem, né? Nesse momento tão conturbado aí que a gente está vivendo, né? Nos últimos dias. Esses acontecimentos de ontem. Até a gente vai aproveitar para comentar que, falar em nome de toda a Comprema, né? Que a gente, que estamos solidarizados com os acontecimentos de ontem e que desejamos muita força aí para os familiares. A gente comenta muito aqui na associação que a gente podia estar muito à frente ainda, né, nas questões de infraestrutura, de meio ambiente, porque a gente já tem tecnologia para isso, mas com o acontecimento de ontem, lá no município de Saudades, aqui em Santa Catarina, a gente vê que também que a gente podia estar muito mais à frente também na questão de amor ao próximo e de convivência, né, na questão humana. A gente ainda tem muito o que evoluir ainda, né, como seres humanos. E então, pessoal, para quem está assistindo a gente pela primeira vez, eu vou falar um pouquinho sobre a associação. A Comprema ela é uma associação de conscientização para a preservação do meio ambiente, cujo nosso objetivo principal é estar apoiando, fomentando e promovendo ações aí relacionadas ao meio ambiente, né, e ações de defesa ao meio ambiente, nos municípios de Balneário Camboriú e Camboriú. Hoje a gente já participa de alguns conselhos, como o APA Costa Brava, o Conselho do Rio Camboriú, o Conselho da Cidade, entre outros conselhos, que a gente vê que tem uma importância muito grande, tem que ter uma participação social. Nós, como associação, a gente entende que a participação social é muito importante e para ter uma participação social, as pessoas precisam estar instruídas, elas precisam que a informação chegue, né? Então, cabe a gente, como associação, também levar a informação para essas pessoas, né? Bom, hoje a gente vai estar dando sequência àquela série de lives relacionadas ao saneamento básico que a gente já vem fazendo, né? Só recapitulando, teve aquela live inicial com conceitos iniciais sobre saneamento básico, com a participação da Cananda. Teve a live sobre saneamento rural, com a participação do Gleison também. Foi bem bacana também. E hoje o tema de hoje é muito vinculado à questão das chuvas. O tema da live de hoje seria o aproveitamento e o manejo sustentável da água da chuva. E eu vou começar me apresentando, então, né? Eu sou Felipe Gonçalves, sou acadêmico de engenharia sanitária na UDESC. E aqui na associação a gente também tem o costume de estar fazendo a nossa autodescrição também para aquelas pessoas que só podem ouvir. Então eu tenho barba, tenho um pouco de cabelo preto ainda, e alguns remanescentes ainda. E tô com uma camiseta branca, né? Tenho olhos castanhos e eu tô aqui meio que na transição aqui entre a sala e a cozinha aqui na casa de Birama, né? E hoje eu convidei meu professor da graduação, né, para estar contribuindo, para estar somando nessa discussão com a gente. Eu vou passar a palavra agora para ele se apresentar também. Ô, Felipe, obrigado pelo convite. Eu agradeço, né, a você, a Comprema, enfim. Eu recentemente tenho acompanhado, né, a atividade de vocês e me surpreendido assim com a, o grande serviço que vocês prestam, né, para a região, para o litoral catarinense, enfim, para Balneário Camboriú, mas enfim, para toda a região. No intuito assim de levar informação de qualidade, no intuito de trazer, capacitar, né, a população interessada em conhecer mais sobre o saneamento, sobre ações de preservação do meio ambiente. Eu admiro demais, tá, essas iniciativas, te parabenizo aí todos os associados e novamente agradeço o convite, viu, Felipe? Como o Felipe disse, enfim, meu nome é João Marcos, eu sou professor universitário, engenheiro civil, tenho mestrado e doutorado em engenharia ambiental. Todas essas formações acadêmicas eu fiz na Universidade Regional de Blumenau, na FURB. Parte do meu doutorado eu pude fazer na Universidade Politécnica da Catalunha, na Espanha, na cidade de Barcelona, né? E basicamente, assim, nos 4 anos para cá, tenho trabalhado com técnicas de manejo, de aproveitamento de água da chuva, né? Elaboração de materiais inovadores, sustentáveis, que visem captar,
reservar a água da chuva, como é o caso do concreto permeável. Enfim, então, ao longo desses últimos 4, 5 anos, adquirimos aí uma certa experiência na área, né? Eu acho que vou fazer minha autodescrição também. Sou calvo, tenho barba curta, cabelo também curto, estou com uma camisa polo azul e ao fundo tem uma parede branca com parte de um painel aí com uma TV. Eu estou de fones de ouvido. E, enfim, essa é a minha apresentação, Felipe. Obrigado pelo convite mesmo. Bacana, bacana, professor. A gente que agradece. Tenho certeza que todos aí da associação também estão muito felizes com a participação do professor. Tem muito aí a somar com a gente nessa discussão, né, nesse tema. E a contribuição do professor aí vai ser para a gente a melhor coisa aí na live de hoje. E então a gente até poderia começar comentando com as pessoas, né? Até vou passar para o professor também, se o professor quiser comentar sobre a respeito do que as pessoas acham por que fazer o aproveitamento, né, da água da chuva, quais são os benefícios, né, de a gente estar aproveitando a água da chuva. Muitas pessoas podem olhar meio como se fosse uma coisa estranha, né, tá aproveitando até a questão do manejo, aproveitamento. O aproveitamento ele não deixa de ser um manejo sustentável também, né? A gente vai em primeiro momento a gente vai estar falando sobre aproveitamento, mas depois a gente vai comentar também sobre as técnicas de manejo que existem. Sim. Então, tudo interligado, né? Se a pessoa quiser contribuir um pouquinho também. Sim, com certeza. Com certeza. Bom, deixa eu responder a tua primeira pergunta, que é importante, né? Afinal de contas, por que aproveitar a água da chuva, né? O aproveitamento da água de chuva, assim, num contexto em que a gente tem um recurso finito, que às vezes aparece que é escasso para a gente, né? Como é o caso da água, o aproveitamento da água da chuva surge como uma nova possibilidade, uma nova fonte de abastecimento para a população, para os seus usuários, né? E isso é fundamental porque, assim, quando a gente pensa em estratégias de redução do risco de desabastecimento, de redução da escassez hídrica, que a gente chama, um dos primeiros princípios que a gente costuma adotar é o seguinte: olha, procure diversificar suas fontes de abastecimento. Não evite de ter uma única fonte, porque aí você concentra todas as suas demandas, toda a sua necessidade em um único ponto, né? Em um único fator, em um único tipo de abastecimento, né? É como a gente pode pensar assim: imagine só uma cidade e que ela depende, é pequena, mas ela depende só de um único mercado. Os cidadãos ali dessa cidade dependem de um único mercado para fazer suas compras. Aí esse mercado resolve um dia fechar. No domingo fecha, no sábado. Ou sai da cidade. De repente a cidade fica sem onde comprar seus alimentos, enfim, todo o seu sustento. Então a cidade fica muito dependente de uma única fonte, nesse caso, né? O mercado. Assim a gente também observa como é o caso das vacinas, né? Nessa discussão atual, aparece essa discussão atual vinculada à saúde, né? À pandemia, aparece muito em discussão a necessidade da gente buscar diversos laboratórios, buscar agregar aí vários laboratórios, vários fornecedores de vacina, buscar várias fontes, de modo que consiga atender a super demanda que nós temos aqui em um país imenso, né? Mais de 200 milhões de habitantes. Então, vejam, a água é um recurso finito, não é ilimitado, e muitas vezes para a gente aparece como escasso, né? Embora a gente tenha abundância aí, uma densa malha hídrica, né, na nossa superficial, no estado de Santa Catarina, né, que é de botar inveja para qualquer europeu, né? Um rio Itajaí-Açu mesmo aqui, eu moro em Blumenau, né? E o rio Itajaí-Açu aqui mesmo na Europa seria um baita rio. A gente tem recursos hídricos, mas isso oscila, nem sempre está disponível em quantidade, na qualidade necessária. Então, em resumo, Felipe, eu diria para ti que, bom,
O aproveitamento da água de chuva é mais uma alternativa para que a gente reduza o risco de desabastecimento. E, claro, tem ali as suas limitações também, mas num contexto de manejo, que a gente já pode conversar, né, o que significa de manejo de água pluvial, num contexto de um planejamento integrado a nível de bacia hidrográfica, o aproveitamento de água de chuva é uma das possibilidades que ajuda já bastante, mesmo se eu vou utilizar aquela água da chuva só para fins, digamos assim, menos nobres, ou que a gente diz assim, para fins não potáveis. Uma irrigação, uso lá na bacia sanitária, nos mictórios, para lavar o carro. Bom, a gente sabe que aí esse tipo de uso numa residência representa em torno de 40%, tá, do nosso consumo de água potável. Quer dizer, a gente está falando de um volume, então, significativo de possibilidade para aproveitar essa água da chuva, né? Sem dúvida, professor. Até o professor deixou bem claro aí, né, que como o aproveitamento de água da chuva ele diminui essa pressão que tem sobre os mananciais, né, que é do forte das fontes convencionais, né, de captação diretamente Sim. dos rios aí. O aproveitamento de água da chuva ele vem diminuir essa pressão justamente porque em muitos momentos a gente vai estar parando de utilizar água potável para lavar e para dar descarga nos vasos sanitários, que já vai estar ajudando, né? Não, sem dúvida. Sem Bem, dúvida. bem interessante essa questão. Inclusive, né, professor, a gente podia até comentar que o aproveitamento da água da chuva ele é até uma medida compensatória, né, da permeabilidade que nossos imóveis realizam no solo, né? A gente tem bacias muito Perfeito, impermeáveis hoje em dia. E aí o perfeito. aproveitamento de água da chuva ele vem compensar isso aí, né? Vai fazer pelo menos uma parcela da água da chuva ali ou infiltrar no solo, ou eventualmente ser utilizada para fins menos nobres, né, como o professor comentou ali. Então, Isso, bem, a gente poderia dizer, em um certo contexto, que o aproveitamento da água de chuva também gera alguns efeitos colaterais, mas são benéficos. Que é o caso, por exemplo, essa água, uma vez captada, eu vou reservar, né? Porque eu não vou utilizar simultaneamente num evento de chuva, eu reservo ela e, portanto, eu evito que ela seja encaminhada para o sistema de drenagem. Ou evito que ela seja encaminhada para um curso d'água, tem ali o sistema de drenagem, isso acontece muito em residências rurais, e aí encaminha lá para o curso d'água, para o ribeirão, mas com uma carga de sedimentos elevada, proveniente de diversas fontes, a própria erosão do solo, até mesmo da sujeira depositada nos telhados, né? Então, bom, essa é um efeito benéfico extremamente relevante também. Nós, ao mesmo tempo, então, conseguimos reservar essa água e evitar sobrepressão nos sistemas de drenagem. E aí já abre gancho para a gente fazer uma diferença, assim. Existem, conceitualmente, né, no ramo acadêmico, diversas definições possíveis que indicam uma diferença entre drenagem da água da chuva, drenagem de águas pluviais e manejo da água pluvial, né? Uma delas pontua o seguinte: olha, a drenagem ela está preocupada, ela é uma ciência, digamos assim, mais antiga e que sempre esteve preocupada em expulsar a água o mais rápido possível da nossa região de interesse. Então, por isso a gente está falando de estruturas tem lá a nossa calha na residência, que vai coletar essa água, vai encaminhar para um conduto vertical, horizontal, mas no final das contas ela procura expulsar o mais rápido possível do meu lote. Essa é uma abordagem que ela foi adotada e continua sendo adotada assim nas nossas cidades, a nível micro e macro, né, que procura então expulsar o mais rápido possível. Acontece que esse tipo de abordagem tem uma consequência não necessariamente para mim, mas para os outros que estão, digamos assim, lá na frente, né, ou abaixo, ou como a gente fala na academia, né, a jusante, em termo técnico, para falar assim, lá para baixo, que recebem a minha água escoada, recebem a água escoada do meu lote. Ou um município que recebe a água que vem do município mais em cima da bacia. E aí, quanto mais eu escoo
para frente, mais o meu vizinho lá da frente é prejudicado. Porque aí ele vai receber mais água, e na medida que eu vou também impermeabilizando meu solo aqui atrás, essa água vai sendo cada vez mais escoada. Isso, então, portanto, se vincula ao processo de urbanização, né? Impermeabilização do solo, escoamento superficial, e manda a água, expulsa essa água para frente, porque o problema não é nosso. Então, bom, a drenagem, evidentemente que a drenagem urbana, a seu tempo, né, e tem a sua importância, a sua função, porque, evidentemente, a gente não tem como reservar infinitamente, uma quantidade infinita de água nas nossas cidades. Então, em certa medida, a gente sempre vai procurar expulsar, digamos assim, a água das regiões de interesse. Mas não é só isso, né? E por muito tempo se fez só isso. E se percebeu que, no final das contas, isso acabava prejudicando toda uma rede, todos os municípios de uma bacia hidrográfica, né? Quer dizer, eu faço isso com o meu vizinho da frente, mas e o meu vizinho lá atrás? Faz comigo. Então, por muito tempo se discutiu essa questão que a gente pode chamar de solidariedade hídrica numa bacia hidrográfica, né? Quer dizer, quando a gente pensa num planejamento dos nossos recursos hídricos, sobretudo quando envolve questão de quantidade de água, é fundamental que a gente considere a bacia hidrográfica. O conceito de bacia hidrográfica, né, isso é uma região delimitada fisicamente pelos os seus morros, né, suas montanhas, e que eu digo o seguinte, olha, toda a água que cai aqui na bacia, ela tende a procurar um rio principal. Portanto, essa região delimitada topograficamente, ela não respeita os limites políticos geográficos, né? E mais, ela vai contemplar, na maioria das vezes, 2 ou mais municípios. Portanto, exige da gente diálogo, exige da gente o que eu chamo de solidariedade hídrica, né? Entre os Sim. diversos componentes da bacia hidrográfica. De modo que a gente não pense só em medidas de expulsão da água e o meu vizinho lá na frente que se vire, mas sim também em estratégias de reservação da água. E aí que entra o manejo sustentável da água da chuva. O manejo, ele visa abordar a questão da água da chuva de uma maneira mais integral, integrada, né? Considerar a possibilidade de reservação e não só expulsão. Então, um reservatório de água de chuva, né, para o seu aproveitamento, cabe muito bem como uma estrutura que reserva, possibilita o aproveitamento e, portanto, está inserida num contexto de manejo dessa água, né? E, professor, até a Patrícia de Brasili perguntou agora há pouco, né, se que aqui em Balneário Camboriú a gente tem muito solo impermeabilizado e aquilo ali que ela colocou ali, a captação de água das chuvas é uma das alternativas viáveis e ela foi e é bem aquilo ali mesmo, é uma das alternativas viáveis. Isso aí a gente já poderia dizer que sim, porque não é claro, não é só ela, né, a captação da água da chuva, Não, mas é ela com com diversos outros serviços em conjunto, né? Mas justo. sem dúvidas é uma das alternativas viáveis, né? Justamente, não, sim. E, por exemplo, em municípios como Blumenau, nós já temos aqui incorporado ao plano diretor, né, a seguinte medida, olha, edificações com área construída maior do que 750 metros quadrados tem que ter um reservatório de água de chuva. Então, tem que haver uma espécie de compensação, né? Porque está associado ali à impermeabilização do solo, etc, etc. Então, as cidades estão cada vez mais pensando nesses tipos de medidas compensatórias. E aí a gente pode citar algumas técnicas compensatórias. Técnicas ou também conhecidas como medidas de controle na fonte, ou seja, na fonte geradora de água escoada, da água escoada superficialmente, que são as nossas residências. As nossas residências não deixam de ser uma espécie de fonte produtora de água, porque de água que escoa superficialmente, né? Sim. Então, existem várias alternativas muito interessantes, sobretudo
Para cidades com um alto grau de urbanização, né, essas medidas ainda são assim, mais impactantes. É claro que tem que avaliar caso a caso. E por outro lado também, né, tem que avaliar, assim, no final das contas, quando a gente trata do problema da inundação, e aí veja, a gente está falando, por um lado, da escassez, da possibilidade de escassez de água e aproveitamento. Por outro, a gente pode considerar a abundância, né, água em excesso, inundação. Quando a gente fala em inundação, nós temos que tomar cuidado porque não existe a inundação, né? Até mesmo tem aquela frase famosa do Heráclito, né, um filósofo grego, que diz que o rio nunca é o mesmo, né, porque as águas que passam ali nunca passaram antes. Então, com a inundação é a mesma coisa. Toda inundação é uma inundação diferente. Mas, a grosso modo, a gente pode destacar assim, 2 tipos de inundação, que é uma que acontece popularmente conhecida como enxurrada, aquela que vem assim, vem uma chuva forte, intensa, começa a entupir boca de lobos, bueiros, e acontece sobretudo em áreas menores, mas densamente urbanizadas, e que nesse caso, uma técnica compensatória, um reservatório de água de chuva aplicado em grande escala, em várias residências, pode causar um bom efeito. Repito, associado a outras medidas, né? Mas esses casos de bacias ou microbacias extremamente urbanizadas, aí tem um efeito maior. Já para inundações, bom, esse tipo de enxurrada é conhecido até mesmo como inundação brusca, né? Porque justamente ela é questão de minutos. Você vê e de repente está ilhado no carro, né? Não tem para onde sair. Ali pode estar associado várias coisas, até mesmo as condições do nosso sistema de drenagem. Mas evidentemente que se tem água ali é porque ela escoa superficialmente, é porque ela não foi reservada, captada, né? Bom, a gente pode até fazer uma comparação, né, aproveitando, usando mais um caso da pandemia, né? Um reservatório de água de chuva, basicamente, ele possibilita que a gente faça a quarentena dessa água. Que é muito interessante, né? Se a gente observar a evolução da vazão de um determinado curso d'água, de um determinado conduto de drenagem, de um bueiro, em um evento de chuva intensa, a gente pode imaginar um gráfico que é justamente uma onda, essas ondas da contaminação da Covid, assim, né? É uma onda. Aumenta a vazão, depois cai. E aí, na medida que as nossas cidades são cada vez mais impermeabilizadas, essa onda tende a ser mais intensa e surgir mais rapidamente. Né? Qual é a alternativa possível? É reservar água. E aí a gente consegue tentar resgatar as condições, Tentar até manter a água por mais tempo na bacia, né? Porque a gente tem escoamento superficial muito acelerado. Até a Patrícia comentou ali, professora, tinha feito uma pergunta ali sobre a incidência ali da chuva sobre um concreto, que daí é impermeável. Se o aproveitamento, olha, se a captação de diferentes maneiras pode auxiliar nesse processo. Com certeza, né? É uma maneira de estar diminuindo, né? Esses alagamentos. Não, Bem isso mesmo. Sem dúvida, né? Claro, associada a outras medidas, né? É claro que tem um desafio muito grande porque a gente está falando de uma medida individualizada que exige a participação de cada cidadão, garantir que o seu reservatório faça efetivamente a captação, né? Mas está associado ali um benefício para o próprio cidadão, né? Que é a possibilidade do uso da água da chuva, né? Enfim, mas pontuando, né? Isso tem um benefício restrito, importante, mas limitado a um determinado fenômeno, aí vinculado a uma enxurrada. Nós temos também as inundações bruscas, aí, que são aquelas que acontecem mais lentamente. A gente fala de uma inundação aqui no Itajaí Sul, né? De maneira mais lenta, a gente consegue até fazer a previsão, né? Com 6, 8 horas de antecedência. Bom, aí é outro contexto, é um contexto já de macro, né? Macro drenagem. A gente está falando, falar em reservação, está falando de grandes barragens de contenção de cheia, como a gente tem em Tuporanga, aqui na bacia, falando da bacia do Rio Itajaí, né?
Tuporanga, José Boatê, Taió, grandes bacias de contenção de cheia. A de José Boatê aqui, em Blumenau, aliás, é uma das maiores do Brasil, né? Exclusivamente destinada à contenção de cheia, né? 300 e pouco Sim. milhões de metros cúbicos de capacidade, embora esteja enfrentando alguns problemas aí de manutenção. Mas, com certeza, então, esse tipo de medida, né, sempre vai trazer benefícios, né? Sempre vai trazer benefícios. E é importante que a gente considere num contexto de planejamento da nossa bacia hidrográfica. Sim, faz total diferença, né? Sim, Até o professor deixou bem claro ali, a gente, querendo ou não, a gente mora numa região privilegiada no que diz respeito aí às médias pluviométricas, né? A gente tem aí, nossa bacia do Rio Camboriú, por exemplo, tem média de precipitação de 1.500 a 1.600 milímetros, uma média de precipitação boa. Então, sim, basta a gente saber fazer o manejo adequado aí dessas águas de precipitação, né? sim, Que região que nem Balneário ali faz total diferença, né? A gente tem períodos de maior utilização, que a demanda aumenta muito, principalmente na alta temporada. Então, até a Patrícia comentou ali que como a cidade planejada deveria passar esses recursos hídricos. Existe um plano para isso. como assim? Plano de recursos hídricos, eles vêm sendo feitos, né? Sim, sim. Mas É, pode um, um- comentar se quiseres. sim. Um bom plano, ele tem que ter um diagnóstico bem feito para que depois a gente consiga pensar num prognóstico. Né? No final das contas, vou usar o recurso da medicina de novo aqui da saúde. Tem o diagnóstico correto, a gente tem que conhecer a nossa cidade, a nossa malha hídrica, as nossas condições ambientais, características sociodemográficas, urbanísticas, né, que vocês já podem imaginar, porque vai ter relação aí com o uso, como a gente faz o uso e a ocupação do solo. Tem um bom diagnóstico. E aí a gente pode começar a pensar em propostas, em soluções, porque não tem uma receita assim. Aqui é essa medida e essa. Ponto. Para essas cidades é isso. Não tem. Cada caso é um caso, né, específico. Cada região tem uma dinâmica Cada bacia se hidrológica, comporta de um jeito, né, professor, também. hidráulica específica, né? E aí, mas nesse prognóstico a gente tem alguns princípios, né? Então, assim, nós temos, comentei aqui, a ideia, sim, de criar estruturas de drenagem que eventualmente vão expulsar a água, mas não só isso, né? Pensar em estruturas de drenagem que reservem essa água. E aí existem várias, tá? Desde micro, como é o caso um pavimento permeável, que a gente pode falar depois, né, de um jardim de chuva, até de médio, não se encaixa nem como macro, nem como micro, uma bacia de detenção, num parque, né? Um parque que pode servir de bacia de detenção, ou seja, uma bacia que reserva a água da chuva, né? A gente tem alguns piscinões, são conhecidos em São Paulo, são tipos de sistemas, tá? Mas que consideram, então, essa abordagem, digamos assim, sustentável do manejo, né? Do manejo da água. E, claro, assim, sempre, vocês como associação, né, tenho certeza que consideram isso, mas, enfim, quando a gente recebe um plano, nós temos que ter ali metas que sejam mensuráveis, que sejam quantificáveis. Esse é um problema que a gente encontra, assim, recorrentemente, né? Não digo nem só na área de drenagem e manejo de água da chuva, mas assim, estabelecimento de metas claras, tangíveis, que a gente consiga dizer assim, olha, chegamos a isso, né? No ano tal a gente chegou a isso. Não chegou? Tá, mas quem é o responsável? Quem falhou? O que a gente pode ajustar? Isso é importante que a gente tenha sempre nos nossos planos. Metas que sejam mensuráveis, verificáveis, né? E que, portanto, indiquem para a gente se a gente está avançando, o que é necessário ajustar, o que não é. Isso é um princípio, eu diria, então, assim, né? E, evidentemente, tudo amparado com acompanhamento técnico, mas não só com acompanhamento técnico. A gente tem que ouvir a população, né? Muitas vezes é um morador lá que está todo dia enfrentando um problema
de escassez, que mora num ponto muito Por isso a alto, não importância, chega a né, pressão. professor, da participação Sim, social, né? Tem o moderador já tem toda a bagagem ali de como é que funciona a região. Então a participação social é muito importante. A gente como associação a gente valoriza muito isso. Um dos nossos objetivos é justamente esse, trazer as pessoas mais próximas das questões ambientais para que elas possam participar. A gente vê muito pouca pessoa participando hoje de audiência pública, né? Isso é sim, bem geral assim. Então a gente quer que esse cenário mude, né? E as coisas sim, só vão mudar com a participação de todos, né? sim. A gente tem desafios por toda parte, né? Por um lado, nós temos uma pressão social muito forte por trabalho, 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 e que acaba prejudicando a nossa disponibilidade de participar. Evidentemente que não é só isso, né? Mas isso acontece, dizendo assim, num contexto de país que tem muitas desigualdades, né? Tem muitas realidades, né? E que, Sem dúvida. portanto, a participação social, às vezes, ela é prejudicada, mas ela é fundamental. Ela é fundamental. Eu Sim. sempre digo para os meus alunos, entre eles o Felipe, né? Assim, a gente, como técnico, a nossa função é colocar as cartas na mesa, dizer assim, olha, tem essa alternativa, se, se fizer isso, vai acontecer aquilo, né? Para que o tomador, né, a tomadora de decisão, que não precisa ser uma pessoa, mas sim a comunidade, faça a sua decisão bem amparada, bem informada. Essa é a grande questão. Né? Quer dizer, poxa, nunca conheci um sistema, eu não sei fazer um sistema de aproveitamento de água de chuva. Pô, aqui está a oportunidade. Então, aí aproxima a comunidade com a classe técnica, que vai dizer, olha, você pode Informação tem, fazer né, isso. professor? Tem, Informação tem, tem. tem, e às vezes só falta essa integração, que é importantíssima. Né? Não só Até, meramente técnico, mas também envolvendo a comunidade. sim, até aproveitando ali a questão do que o professor falou ali de conhecer, né, o que a gente tem à disposição aí, eu vou aproveitar para a gente fazer o compartilhamento da tela para mostrar para as pessoas o que tem de tecnologia à disposição aí para fazer esse aproveitamento de água da chuva, né? Isso, O que se conhece hoje? Algumas opções. Então, eu até legal. vou falar para o professor aí, ó, se surgir alguma pergunta, aí o professor vai lendo e respondendo, porque quando eu começar a compartilhar aqui, eu só vejo a minha tela, não vejo mais nada. Ah, legal, tranquilo, E aí, tranquilo. qualquer coisa, até o professor me avisa aí. Eu aviso sim. Ó, então, pessoal, Olha, ó, apareceu alguma coisa aí já, professor? apareceu, estou vendo o perfil, né, de um reservatório, de um sistema de aproveitamento da água de chuva, Show de isso aí. bola. Ó, gente, agora o professor vai comentar um pouco com a gente aí algumas tecnologias do aproveitamento. Numa outra oportunidade, a gente vai continuar passando os slides e a gente vai comentar um pouco sobre técnicas de manejo. Aí são aqueles pavimentos permeáveis que o professor falou e entre outros, né? E aí vamos Isso, começar aí com esse sistema aí, professor. perfeito. Bom, aqui a gente tem alguns elementos que são importantes para um sistema, né, porque o sistema de aproveitamento de água de chuva não é só um reservatório. Ele é constituído de diversos elementos, que inclui até mesmo um tratamento físico, tá? Uma separação básica aí de sólidos, grosseiros, finos, e opcionalmente pode haver ali um tratamento químico sobre a água. Pois bem, imagine lá, a água da chuva, ela pode ser captada lá do nosso telhado, e ela chega nessa tubulação ali que o Felipe está apontando, né? Chega ali em cima, e ela pode ser encaminhada para uma caixa onde vai ter uma espécie de gradeamento. Serve como um filtro, uma grade, onde pode reter ali alguns sólidos, como, por exemplo, folhas que porventura possam ter sido carreadas do telhado, né? Às vezes a nossa residência está ali, em cima tem uma copa de uma árvore, cai muita folha, acaba sendo encaminhado para ali, é separado. Então tem uma espécie de grade, fica retido o sólido grosseiro, passa a água. Você depois, ali à esquerda, né, a gente pode observar dessa caixa de separação, tem uma espécie de ladrão, porque você consegue também, eventualmente, se der algum problema ali de extravasamento, a água sai por ali, pode fazer, dependendo do tipo de dispositivo, fazer a limpeza por ali também, ou por cima, né, tem uma tampa da caixa que você abre, limpa de tempos em tempos.
de mês em mês essa caixa, né? Retira lá as suas folhas e tal. Então é uma separação que a gente diz física, né? Uma espécie de tratamento bem básico, tipo um filtro. Uhum. Existe ainda a possibilidade de que depois dessa caixa seja criado um outro reservatório, tá? Essa é uma possibilidade também, que vai receber a água, e aí vai receber a primeira água, a gente chama da primeira água da chuva, sim, primeiro milímetro de chuva, que é uma água que ela vai fazer, como é ela a primeira que toca nosso telhado, ela vai fazer a limpeza desse telhado. Ela vai carregar ali pó, cinzas, enfim, particulados, sedimentos mais finos, que podem ser retidos, então, no primeiro reservatório. Tá? Alguns consideram assim como opcional, como é o caso, não está aqui representado na figura, mas tudo bem, é uma possibilidade. E aí, uma vez reservada essa primeira água, o reservatório, quando supera essa quantidade X, de um reservatório menor, essa água extravasa e aí sim é encaminhado para o reservatório, que efetivamente faz a reserva da água pluvial, da água da chuva para o aproveitamento, que é esse que, como o Felipe está apontando ali. Né? Então, passa pelo gradeamento da caixa e chega no reservatório de água pluvial. Tem alguns acessórios ali que evitam, por exemplo, o freio d'água ali, né? Que evita turbilhonamento, evita que as partículas suspensas, ou melhor, as partículas depositadas no fundo do reservatório, elas se elevem, né? E sejam encaminhadas para a rede. Então, deixa essa distância da base, porque para um processo natural, né, de decantação, as partículas tendem a ficar depositadas no fundo do reservatório. Isso acontece também com o nosso reservatório de água potável, mesmo que recebe água lá da rede. A gente sabe muito bem, né, de tempos em tempos tem que limpar a caixa, porque vem ali sedimentos, vem alguns sedimentos que não necessariamente prejudicam a potabilidade, mas que são, por um processo físico, depositados no fundo. E de tempos em tempos a gente tem que fazer a limpeza aqui também. Aí também está muito vinculado à manutenção, né, professor? Uma das manutenções dessas cisternas é justamente fazer essa lavagem no fundo, no interior da cisterna. Sim, desse tipo de cisterna, né, de reservatório, a gente tem que fazer a limpeza, tá? Tem normas aí que recomendam a cada 6 meses, o pessoal costuma fazer a cada 1 ano, tá? Não mais do que isso é recomendado, né? E esse ladrão E, aqui, né, professora? Ele uh-huh. até ele tem uma diferença desse outro aqui, né? Esse aqui é para manter o nível, né, no reservatório. Sim, então, tem uma diferença, porque acontece o seguinte, imagine que a gente está falando de um reservatório de água de chuva, e imagine que de repente chove demais, numa quantidade muito grande de água. É possível, tá? Porque a gente tem recursos limitados, assim, eu não posso construir uma piscina olímpica, né, para receber água da chuva. Às vezes não tem espaço, nem dinheiro, nem recurso para isso. Muito bem, então sempre os nossos reservatórios têm um tamanho limitado e a quantidade de água pode se exceder. A quantidade recebida de água pode se exceder, pode verter, né? É o que a gente chama então de água excedente. E o nosso reservatório tem que estar preparado para isso. Para que essa água excedente, se porventura acontecer, né, essa extravasão, que essa extravasão ela seja controlada, né, que ela seja controlada. Posso citar o caso, assim, e isso é básico para qualquer reservatório. Nos nossos reservatórios de água potável, nós temos lá o nosso ladrão. Tem que funcionar muito bem, né? Mas aí o motivo é outro. Lá a gente tem um controle da torneira boia, né? No Sim. reservatório de água potável, a torneira boia fecha quando chega no nível, não deixa mais água entrar. Mas se ela estraga, frequentemente, às vezes são umas peças plásticas, né? Estraga, aí tem o ladrão que faz essa extravasão, né? E professor, até aproveitar que a gente está falando aqui do ladrão, né? Esse ladrão aqui, ele é importante que ele tenha uma tela também, né? Para evitar que entre vetores como a dengue, né? Justamente, É tem uma importante. tela. Tem uma tela, porque aí evita que
animais estranhos, enfim, objetos entrem, né, acessem ali o reservatório. Até existe uma opção muito interessante, né, da gente encaminhar esse ladrão para uma outra técnica compensatória. De Quer repente, para um dizer, poço, né? Um poço de infiltração. seria excelente. Então imagina assim, choveu demais, eu não consegui reservar tudo, vai extravasar? Poxa, que extravase e vá lá para uma estrutura que permite que essa água depois ela seja infiltrada no solo, recarregue o lençol freático, né, recarregue o manancial subterrâneo e, portanto, o que traz benefícios também, né, e evita com que essa água seja encaminhada novamente lá para a rede de drenagem da água de chuva, Evita sobrecarregando. sobrecarregar a rede, né, professor? Como o professor falou lá no começo da live ali. Sim, justamente no evento, possivelmente isso aconteça, no evento de chuva intensa, né? Show de bola. Enfim, então essa é uma estrutura que é fundamental, né? E pelos desníveis ali ela consegue então trabalhar nesse sentido, permitir esse extravasamento bom, a gente tem ali o próprio ponto de coleta, né? Aí tá vinculado à parte do consumo ali, né? Já. Isso, a parte de consumo, que aí, assim, se recomenda que a gente identifique muito bem as tubulações em que corre a água da chuva aproveitável, né? Nunca realizar a ligação cruzada com a potável, porque, de maneira geral, a água da chuva a gente usa para fins não potáveis, para usos em que se permite, né, que as condições são menos rigorosas de potabilidade. Então, como eu falei, né, uma bacia sanitária, nos mictórios, uma torneira de jardim, que lá eu vou usar para regar, para lavar o meu carro, a minha bicicleta, enfim. E aí é importante que isso esteja bem identificado, inclusive nas torneiras, né, um aviso especial dizendo, olha, a água não própria para o consumo, isso aqui use lá para o seu jardim só, né? Sim. Enfim, deixe isso bem claro. Veja, em geral, esse tipo de estrutura, por uma questão de gravidade, né, ela está sempre um pouco mais abaixo da edificação, ou no mesmo nível da edificação. E pode necessitar bombeamento para um reservatório superior, que aí lá ele vai fazer a distribuição para os pontos de consumo, tendo em vista que a gente tem que garantir que a água no ponto de consumo, lá na minha bacia sanitária, lá na minha torneira, chegue com pressão e vazão adequada. Sobretudo pressão, né? Sim. Aí eu garanto a vazão. E Né? aí, E professor? aí E aí, precisa, às vezes, até bombear. a questão ali que o professor comentou ali no começo, no início ali, a gente vai passar depois para outros tipos aqui depois, até para compacta agora, daqui a pouco, que depois Isso. que já vai vir aquela questão que o professor comentou do primeiro milímetro, ele ser descartado, e aí até para o pessoal de maneira mais intuitiva entender, né? Esse primeiro milímetro aí que o professor falou que lava o telhado, até para entender melhor, ele nada mais é que uma altura de lâmina d'água sobre uma determinada área, né? Se for pensar, uma chuva de 1 milímetro é bem mais fácil de entender se pensar naquela relação de 1 para 1 ali, né? Que uma chuva de 1 milímetro em um telhado de 1 metro quadrado, ele corresponde a 1 litro de água captada. Então, talvez as pessoas ali achem mais intuitivo ver em litros, né? Sim, Ali sim, o quanto é sem dúvida. captado. Então, é só pensar nessa relaçãozinha aí. Isso, E aí, isso. esse sistema aí é mais simples, né, professor? Ele é mais compacto, né? Mais É, compacto. Mas foi o pessoal, na crise hídrica de 2014, lá em São Paulo, na região do ABC, né? Teve um sério problema no reservatório de Billings. Começou a utilizar muito esse tipo de reservatório na sua residência. Tá? E ajudava bastante. Sobretudo para, enfim, limpar pátio, calçada, enfim. E é fundamental, assim, alguns colocam como opcional, como foi colocado na figura anterior, mas eu diria que assim, é importante que a gente tenha essa primeira estrutura que receba o primeiro milímetro de chuva. Tá? Receba essa água que lava o nosso telhado. Que lava o nosso telhado. Então, como o Felipe disse, a relação
É o primeiro milímetro de chuva? O que isso significa? Significa, então, um volume de água que corresponde assim, a 1 litro por metro quadrado de telhado. Então, é bem fácil pensar assim, o meu telhado tem 100 metros quadrados, esse reservatório, o ideal é que ele tenha 100 litros para receber essa água. Essa água eu não vou usar, eu vou descartar. Posso encaminhar novamente para alguma outra estrutura que, enfim, infiltre essa água no solo, um poço de infiltração, posso, sem problema. Mas eu não uso porque ela vai conter ali os seus particulados, um material mais fino. Professor, esse aqui, no caso, ele tem um orifício aqui para essa água, à medida que ela vai descendo, né, a parte mais Isso. suja, quando vai enchendo, vai passando mais limpa para a cisterna. Tem umas cisternas que eles colocam até um registro meio aberto, que até a gente vai mostrar depois, até o próximo modelo. Esse aqui também tem um redutor de turbulência, enfim, é mais ou menos parecido com aquela, mas depois a gente vai mostrar um modelo que ele deixa, que você pode colocar um registro meio aberto, para essa água ir descendo devagarzinho e enchendo e passar mais limpa para o reservatório. Perfeito. Eu até não sei se é o próximo, acho que depois só. Primeiro tem essa aí de alvenaria, ó, que é bem importante lá no semiárido brasileiro, né, professor? Isso aí, bem comum lá. Muito importante, né? E fundamental, né? Porque lá é uma região que, enfim, em termos de quantidade, sofre bastante com a escassez hídrica. E aí o reservatório é uma medida de sobrevivência. No final das contas, reserva essa água e aos poucos aproveita E ela, esse aí, né, utiliza. professor, de alvenaria, ele ainda tem a grande capacidade, né, de armazenar. Essa é a vantagem desse, Sim, né? Apesar de ser um pouco mais custoso, sim, né, com sim, certeza. sim. Existe uma relação assim de que quanto menos chuva na localidade, né, quanto mais quanto essa distribuição ela é mais desuniforme, né? Tem várias faixas de sazonalidade que a gente chama, chove muito num mês, mas num outro período não chove nada. Quanto Uhum. mais essa diferença é acentuada, maior tende a ser a necessidade do reservatório, né? Maior é o volume que é necessário para ser E que nem reservado. ali, né, professor, que eu comentei ali, por exemplo, do Cambaru, ali, média de precipitação entre 1.500 a 1.600, ali no semiárido brasileiro, é coisa assim de 300 milímetros, né, coisa a 500, assim, uma diferença bem grande, assim. E Sim, que nem o professor falou, a diferença ali entre um período e outro é bem grande, né, não é aquela coisa mais uniforme, é, embora aqui já está acontecendo de ficar mais difícil de prever, né, justamente por sim, causa das mudanças climáticas. justamente. O que aumenta a incerteza, né? É, E aumenta toda a dinâmica, altera toda a dinâmica hidrológica, né? Pode alterar. sim. Tem Tá? esses aí de fibra de vidro daí, que Esse é o famoso, comuns, né? famosa caixa d'água, né? Que é muito É. interessante porque assim, ela não tem uma diferença substancial de preço entre eu fabrico lá na minha obra com alvenaria ou depende da região, tá? Mas eu digo aqui no nosso contexto, uma industrializada como essa, pré-fabricada, polimérica, né? Constituída de polímeros, plástico duro, é excelente, porque a gente reduz alguns problemas que podem surgir durante a execução. Tá? Garante que está trabalhando ali com material, controle de qualidade industrial, rigoroso, que é interessante, dentro do possível, né? Que a gente faça uso desse tipo de material. Sem dúvida. Essa aqui tem que cuidar também com a vedação, né? Tem que ser bem vedada, que nem a outra lá É, por causa dos mosquitos da dengue ali. aí a Dani falando, relembrando as nossas aulas de sistemas de abastecimento. A Dani Sim, sim, Girardi relembra está com aí certeza. conectada, isso mesmo, sim, sim, Essa aqui eu acho ótimo. show, professor, essa aqui, ó. Esse modelo é muito comum de encontrar em loja de materiais de construção, eu mesmo já encontrei. Bem fácil a instalação, direto no condutor vertical. Tem aquele separador de folhas secas e galhos, que o professor falou ali, dos sólidos, né? E esse aqui ainda interessante é que ele ainda tem eles chamam de decanter isso aqui, que também, à medida que vai enchendo, aquelas partículas que passaram no primeiro filtro, elas vão sendo depositadas, daí vai caindo, e aqui o cara ou deixa um orifício ali, que nem a outra ali, ou pode ser instalado até um registro meio aberto. E o mais bacana desse aqui também é que eles colocam também, professor, nesse aqui, uma pastilha de cloro nesse compartimento aqui, que faz a água que passa para o reservatório durar mais tempo ainda. Bem bacana Isso, isso aí também. isso.
Não, então, dá para fazer o que a gente encontra muito comum em algumas residências rurais, né? Vejam, o pessoal faz a captação da água subterrânea e tem que realizar ali na sua própria residência de tratamento. Então faz Sim. uso de pastilhas de cloro, né? Tipo Uhum. uma estruturazinha, né, ligada às tubulações, que a água passa ali nas pastilhas, deixa um contato mínimo aí de 30 minutos e acaba tendo, né, uma ação bem importante, assim, antibacteriana, né, para desinfetar essa água e permitir até mesmo, às vezes, o consumo, né? Sim. Essa aqui também, ó, é de plástico também. Essa aqui, o bacana, professor, é que pode estar colocando em módulos ainda, né? Para aumentar aí a capacidade de armazenamento. Isso que eu achei legal disso daqui também, esse modelinho. Interessante, né? Eu não conhecia esse tipo de E aí, ó, instalação. até dá para ver que eles estão bem expostos, né? Sim. Na parede aqui externa da residência e na fachada. Por quê? Porque ainda esse modelo em específico ele tem uma proteção UV8 lá contra a radiação solar. Isso que eu achei bem bacana também. Ah, Lápis interessante. limpo. Porque esse é um ponto frágil, assim, né? Os nossos Sim, materiais poliméricos, eles não podem estar muito expostos à radiação solar, né? O ultravioleta, ele degrada, agride muito fortemente o plástico, né? E ao longo do tempo, então, pode prejudicar a nossa estrutura. sim, Lembrando que, assim, né? Sempre um acompanhamento profissional é importante, porque a parte de instalações hidráulicas, né? É uma parte que assim tem toda uma ciência envolvida quando a gente fala de problemas que podem surgir com instalações hidráulicas, né? E sempre vale aí um acompanhamento técnico. sim. Aqui é um exemplo daquele modelo compacto, que o sistema Justo, compacto que o professor comentou ali, né? Um exemplo claro aí, ó. justo, Esse modelo justo. específico, tu encontra no mercado de questão ali de 600, até 120 litros, 600 litros, uma coisa assim. E Sim, é bem comum de encontrar, né, professor, sim, desse jeito sim, aqui. sim, Bem legal. sim, sim. Como eu disse, eu vi muita gente na época de São Paulo, a gente acompanhou assim a crise, né, de 2014, Uhum. muita gente executando isso. Muita gente fazendo um Ó, tem a específico torneirinha para aqui, ó. botar isso mais embaixo, para reservar a água da máquina de lavar roupa, mas aí só usa para limpar a Sim. calçada, né? Uhum. Mas ali dá para ver também, chega a água pluvial, tem um primeiro tubo que vai reservar essa primeira água de lavagem, E quando olha que esse legal, né, tubo professor? enche, encaminha para o É, reservatório. aham. Essa aqui, né, professor, aquela que o professor falou que passa, né, para lavar o telhado. Aqui dá para ver que o cara ainda colocou para cair direto na planta, ó. Aquela Ah, é da primeira verdade, lavagem. Achei verdade. interessante isso aí também. Então, né? Aí na esquerda ali tem um tubo extravasor, se extravasar, cai já no ralo que está debaixo ali do vaso, né? Bem legal. Possivelmente Para manter o nível já aí. então cai, E a torneirinha, percebam que ela não tá lá muito embaixo, na base do reservatório. Tem uma distância. Sim. Isso aqui é Deixa ali legal também. 5, 10 centímetros de distância, porque justamente deixa essa água mais para baixo, né? Deixa ali tem uma parte mais onde tem mais sedimentos, deixa ali essa água, evidentemente que ela vai se renovar depois que você faz a limpeza, né? Então faz uma tomada um pouco mais em cima, 5, 10 Sim, centímetros, excelente. bem legal. Esse aqui, ó, um projetinho que a gente fez ali um sistema de aproveitamento de água da chuva que a gente fez ali no prédio da UDESC, na disciplina de saneamento de pequenas comunidades, que foi eu, a Milena Cristofolini e a Camila Pauli, professor. E aí ele Sim, ficou bem legal, assim, o projeto. Ele é um sistema bombeado, que nem o professor comentou ali, muitas vezes vai ter que precisar de uma bomba para levar até o reservatório, né? E aí a água vinha, ela era captada aqui pelo condutor vertical, passava por aquele filtro que o professor explicou ali para a gente também, e isso. aí parte daquela água que participou da filtragem ia para a galeria pluvial, a outra que continuava, ela primeiro enchia o reservatório aqui, né, de autolimpeza, Isso, aí depois ela vinha para a cisterna mais limpa, né, e aí aqui isso. também tem um tubo extravasor, que nem o professor já explicou ali, e aqui tinha uma bomba que ela bombeava a água para o reservatório que ia participar o reservatório de água pluvial, né, que ia acontecer? Aquele reservatório ali, eventualmente, a água que ia para ele ali ia poder ser utilizada para descarga de vasos sanitários, fins menos nobres, como o professor falou lá, né? Sim, E ficou um projetinho bem legal, assim, para a gente colocou ali o quanto que a gente precisaria de metragem de tubulação, peça hidrossanitária, legal. de conexões, ficou bem bacana. Deu para ter uma ideia, assim, de até as meninas ali,
a Juliana, fez o último TCC dela ali TCC, com né? aproveitamento de água da Sim, chuva, né? E isso sim. mostra que, ó, são sistemas que a gente pode colocar até em empreendimentos de maior porte, né, professor? Dependendo da área de Não, com captação ali. certeza. Com certeza. Você é suspeito para falar, né, Felipe, desse projeto, mas eu posso falar, como eu não participei, e ficou muito bacana, ficou muito interessante mesmo, né, essa Aham. proposta, e envolve justamente todos os componentes assim que a gente espera encontrar um sistema um pouco mais robusto, né, falando aí de um condomínio, de uma universidade, de uma escola, de uma indústria, tá? Muitas indústrias começam a aí considerar esse tipo de água para, por exemplo, trabalhar não para consumo, tá? Mas para refrigeração, enfim. Às vezes é necessário Sim. utilizar água. A água não tem contato com nenhum produto, nada. Ela só serve para ali absorver calor, enfim. Bom, aí tem a opção da água da chuva, tá? E esse aí, professor? A Esse FURB. aí, agora eu sou suspeito para falar desse aí, porque esse aqui é da casa, é da FURB aqui em Blumenau. E esse foi um projeto que, enfim, os professores, faz um tempinho já, do Departamento de Engenharia Civil, Departamento de Física, aqui da Universidade Regional de Blumenau, conseguiram angariar, então, com esse projeto, um recurso para executar uma casa modelo. Assim, a ideia é que seria um modelo em vários aspectos construtivos, com uma construção mais limpa, seca, né, sem produção de resíduos, já pré-modulada, aproveitamento com placas, painéis fotovoltaicos, né? Aproveitamento de energia solar e aproveitamento da água de chuva. Então, eu pude acompanhar um pouco da construção. Ela até foi concebida um pouco antes da época que eu fiz graduação, né? Tem uma Mas bomba centrífuga também esse, né? Também é um sistema e tem uma bombeado. bomba ali também, né? Então, basicamente, a casa está ali em cima, né? Pois Está é, na bem laje bacana. superior e chega então lá de cima essa água da chuva, onde ela encontra a caixa separadora de material grosseiro sólido em azul, depois ela é encaminhada, ela obrigatoriamente, né, cai nesse reservatório, onde vai receber a primeira água de chuva, a primeira água que lava o telhado, esse reservatório marrom, aí vai recebendo. Aí quando esse reservatório enche, quer dizer, eu considero que limpou o meu telhado. Aí começa o escoamento efetivamente para o reservatório de água de chuva. Bem ali. Isso mesmo. Então ali tem um Bem reservatório de bacana. 5.000 litros, né? 5.000 litros, que depois, ali embaixo, justamente tem a tomada d'água por uma bomba. E aí, professor, e qual que era o uso nesse caso? Era encaminhado para as bacias sanitárias da Ah, residência legal. e para algumas torneiras. Bacana. Para um tanque de uma área de serviço e para a torneira de jardim. Assim. Legal. Então, aí, essa bomba jogava a água lá para um reservatório, outro reservatório superior, mas evidentemente que menor, a 1.000 litros, e que Aquele lá vai no ter uma fundo ali, rede né? específica. Não, aí lá em cima da casa Ah, lá em mesmo. cima, né? Lá em cima. Porque aí lá Eu na vi aquele no casa, fundo ali já. ali no fundo é a fossa e o filtro. Legal. O tanque séptico, né? E o filtro anaeróbio. Que, Bacana. aí é interessante, outra possibilidade, outra fonte, né? Inclusive, o novo marco legal tem destacado, do saneamento, tem destacado a possibilidade do reuso da água proveniente do tratamento do esgoto sanitário. Então, nesse caso, na casa modelo, lá nos fundos, fazendo parênteses aí, a disposição final do esgoto tratado é dada numa trincheira de infiltração. Então, esse esgoto foi tratado? Deixa ele infiltrar no solo. Né? Era um pouco da proposta, a gente acompanhou todo o problema que deu lá em Floripa, né? Na Uhum. Lagoa da Conceição, só que aí é nível macro, né? Lá Sim. na Lagoa da Conceição, com aquele reservatório da Casan que acabou rompendo, né? Porque, enfim, não, é um reservatório, deixava a água infiltrar, lá a gente tem um solo muito permeável, né? Arenoso, deixa a água infiltrar, tratou o esgoto, infiltra. Só que aconteceu extravasamento não controlado, né? É. Devia ter ali um controle.
E aconteceu e deu no que deu. Mas, enfim, Sim. são possibilidades, a gente encaminhar aí, então, para uma trincheira de infiltração. Essa lei aqui é aquela lá que o professor comentou, né, professor, tanta área ocupada ali vai ter que ter um sistema de captação, né? Isso, 750 metros quadrados de área construída, o empreendedor tem que ir lá botar um reservatório de água de chuva. Mas veja como é complexo, né? Não basta simplesmente isso, dizer assim, coloca lá um reservatório de água de chuva. Se efetivamente o cidadão lá não usa, né? Porque para vistoria pode ir lá conectar tal, mas não faz a sua manutenção, não faz o seu uso e, às vezes, considera um reservatório muito pequeno para edificação. Sim. Tem condomínios com 140 apartamentos, 150, grande área construída, grande área impermeabilizada, aí tem um reservatóriozinho lá, pegar água da chuva, não gera um grande impacto e perde eficiência, né? No final das contas, aí o usuário começa a perceber, poxa, se não tem um acompanhamento técnico adequado, de gente que conhece, às vezes acontece, né, de que tem um reservatório que ficou muito pequeno, então ele vai falhar com mais frequência, porque ele é muito pequeno. Eu vou querer usar e não vou encontrar água reservada lá. Então tem que ter esse equilíbrio, né? Sim, Tem que ter esse bem equilíbrio. importante. Esse aqui é só para a gente citar, né, professor, que existe uma norma ali, pessoal que for assistir, que seja da área técnica, que existe uma norma que inclusive já passou por atualização, né, e que até a primeira lá, ela citava lá os métodos de dimensionamento, né, ela disse que descrevia, e a segunda ela disse que ela frisa bem que é para considerar ali a demanda, né, o regime pluviométrico e a área de captação, né, tem que considerar isso. Então a gente achou bacana estar trazendo aí. Isso, com bons engenheiros, né? Gostam de uma norma, né? É. Depende da norma, né? Tem umas normas que são. Tem umas normas ali que podiam nem existir, né? Não, mas é importante. Passou por uma recente atualização e tirou os métodos de dimensionamento, né? Sim. Mas deixou condições justamente essas que você citou, Deixou né? essencial, né, professor? Assim. Tem uma tendência, né, de que existe uma tendência das normas, assim, deixarem mais aberto para que o projetista ou a projetista elabore e considere seu método de dimensionamento, mas, enfim, que considere um método coerente, né? Sim. E aí até tem uma imagenzinha aí com os usos possíveis, como a gente já falou alguns, né, ali, descarga de vasos sanitários, irrigação de algumas plantas, lavagem de carros, lavagem de calçadas também, e até aproveitar ali o engate, professor, que o professor comentou da lei ali, é uma maneira de incentivo também, né? A Sim. gente sabe que podia ter mais incentivo, podia, né? A gente falta vontade política, falta conhecimento acerca das tecnologias, falta também. Mas a gente não dá para dizer que a gente não tem nada. Eu até vou dizer o que a gente já tem de incentivo, né? Vamos trabalhar com o que tem, Legal. digamos assim, né? Sim. Um dos incentivos que a gente tem hoje, agora trazendo para o lado de Balneário Camboriú, que a gente sempre procura trazer também em todas as ações aí, no município de Balneário Camboriú e Camboriú, a gente tem uma lei municipal que ela prevê, olha só, que legal, ela prevê desconto no IPTU para os imóveis que têm um sistema de captação de água da chuva. Dá um desconto ali de 2% no IPTU e ainda o mais bacana é que é acumulativo. Tu coloca ali um telhado verde, tu ganha mais 4% de desconto. Uma placa solar ali ganha mais 6% de desconto. Se a tua casa tem uma estrutura sustentável, tu ganha mais desconto ainda, podendo acumular, e eles dizem até 20% de desconto no IPTU, Sim. imagina? Bem Sim. bacana. E tem, enfim... É um incentivo. Exatamente. Sim. Esse é só um dos incentivos, né? Outro até o professor vai lembrar desse aqui agora que eu vou falar, que eu vejo como incentivo também. O professor lembra que na disciplina lá de abastecimento de água, logo no início, se não me engano, o professor comentou muito com a gente sobre a nova estrutura tarifária da água, né? E a gente sabe que ela veio como maneira de incentivo também na questão do aproveitamento de água da chuva, por quê? Porque antes ela era aqueles, como é que funcionava antes, né, a tarifa de água? Ela tinha a tarifa mínima com base em 10 metros cúbicos, aquelas famílias que usavam menos ou até 10 metros cúbicos não tinham por que fazer aproveitamento de água da chuva, né? Elas não tinham por que fazer. E aí agora com essa nova, tem aquele valor fixo lá de R$ 29,49, que eles dizem que é da disponibilidade dos serviços, né? Mais 1 metro cúbico que tu utilizar. Ou seja, tu vai estar
pagando definitivamente pelo que tu está consumindo, né? Então vem aí um incentivo de tu estar utilizando as cisternas, né? Porque tu vai estar ajudando o meio ambiente e ainda economizando no bolso. Hein? Sim, sim. A Patrícia disse aqui, sério, coloca essa lei aqui para nós. Ah, vou ter que pegar depois, Patrícia. É, Eu não lembro de pegar ele. cabeça agora. Mas é uma lei Não, municipal, se eu não estou enganado. não, interessante. Assim, existe uma tendência, né? O novo Marco Legal do Saneamento também contempla isso, né? De que, bom, isso já era contemplado pela Política Nacional de Saneamento Básico em 2007. Assim, a água é um bem, né? E ela deve ser valorada de tal modo que incentive o seu uso racional. Então, evidentemente, a gente tinha já um problema muito sério, né? Hoje está se resolvendo assim com a questão das medições coletivas da água e, portanto, e aí depois a gente rachava ali a fatura. Né? O que acontece? Por que eu vou economizar, né? Eu estou no apartamento aqui sozinho, tenho meu vizinho aqui com 4 pessoas, traz a família aí do interior no verão para cá, consome um monte de água e a gente está rachando e pagando mesmo. Sim, Então, a medição individualizada é um tipo de instrumento importante, né? Cada um tem o seu bem hidrômetro. importante. E mais, né? Vai pagar ali, faz uma subdivisão por metro cúbico, né? Quer dizer, também tem a questão, como você comentou, da medição individualizada, mas aí quem consome 1 ou 10 metros cúbicos pagava mesmo, né? Pela faixa Não sentia um incentivo, de... né, professor? e tem que ter, né? No final das Tem que ter. contas, o bolso é um dos fatores que influencia aí Verdade. a Não tem consciência como, de né? alguns. Aí o É, pessoal toca na ideia ali, quando mexe no bolso ali, daí sim, eles, opa, vamos economizar então. E aí, sim. então, gente, falamos, até agora a gente falou sobre aproveitamento de água da chuva, moção das tecnologias, e agora vai ser, os próximos slides vão estar muito ligados à questão do manejo sustentável, tecnologias de manejo, e o professor tem muita propriedade para falar dos pavimentos permeáveis para a gente, e aí pode tocar aí, professor, o, Obrigado, Felipe. o assunto que é de muito interesse da Bom, Patrícia, viu? A Patrícia é bem curiosa nesse assunto aí. é. Eu tenho especial carinho com os pavimentos permeáveis porque foi Legal. assim, eu dei uma atenção muito especial nele por conta da minha tese de doutorado, né? Na minha tese de doutorado, que eu fiz na FURB e 6 meses em Barcelona, na Espanha, a gente trabalhou com o desenvolvimento de um tipo de revestimento para esses pavimentos, que é o concreto permeável. A gente pode ter diversos revestimentos. Um deles é o concreto. E aí já dá para perceber uma coisa importante, né? O que é um pavimento permeável? Bom, primeira característica fundamental dele, ele permite a infiltração da água. Mas não é só isso. Não é só isso. Então, tem a questão do revestimento, que permite a infiltração da água, mas ele deve permitir a reservação dessa água. Lembrando do princípio do manejo, né? A gente buscar reservar essa água para posteriormente ela pode ser encaminhada para a rede de drenagem, mas como tem uma reservação, né? Ela reserva e permite essa descarga na rede de drenagem de maneira mais lenta, né? Gradual, reduzindo a pressão sobre os sistemas. Ou até mesmo existem aqueles que optam por um sistema de infiltração no solo. Então a água entra ali no pavimento e infiltra no solo. Tá? Tem que ter Pode atenção engenhar ali, né, porque, professor, as sim. alternativas, né? Ou até mesmo pode casar com as duas, né? Deixa infiltrar no solo, mas também bota um tubo de drenagem ali, pode encaminhar então para a rede ou para algum curso d'água. De modo que, no final das contas, o pavimento permeável não deixa de ser um reservatório que permite o fluxo de tráfego em cima, né? Essa é a ideia dele. A gente tem que tomar todo um cuidado, tem alguns cuidados necessários, porque assim, na área de pavimentação convencional, um grande perigo que a gente vê, né, para a estrutura do pavimento é a água. Se busca infiltrar o menos possível. Aqui não, é o contrário. A gente busca infiltrar o máximo possível, mas é compreensível a preocupação da área das ciências de pavimentação, porque a água, às vezes, em contato com algum tipo de solo mais expansivo, argiloso, pode trabalhar, pode expandir demais e prejudicar o pavimento. Por isso que muitas vezes se opta lá embaixo por uma camada na figura ali superior,
esquerda até apresenta, né? Uma camada superior, uma camada de impermeabilização, que garante assim, essa água não vai para o solo, eu dou uma Essa em estabilidade azul, né, melhor. professor? Isso. Eu trago uma estabilidade maior para o meu pavimento e ele tem essa camada de rachão, de brita maior, 3, 4. Entre os poros dessa brita, a água é reservada. Ali é um reservatório. É um tipo de reservatório. Tá? Então, em resumo, permite a infiltração, mas não só. Reserva. Portanto, a gente tem que tomar cuidado, como é o caso do xizinho que apareceu ali, né? Nós avaliamos algumas iniciativas aqui em Blumenau, principalmente na área central, em que se propôs executar um pavimento permeável. Mas aí, assim, aí a gente flagrou alguns momentos que se usava com uma camada de assentamento um material muito fechado, pó de brita. Pó de brita é terrível. Né? A pó de brita ela se comporta, pode ter um comportamento em contato com a água, pode ter um comportamento muito parecido com o cimento aglomerante. Né? Para quem já acompanhou aí a execução de um paver, né, do pavimento intertravado, coloca pó de brita embaixo, fica uma laje assim, né, fechado, Sim. fechado. Então a gente tem que ter consciência de que, poxa, se só infiltrar água, né, e ela não ser reservada, muito rapidamente isso vai se saturar e vai começar a escoar superficialmente. Então Até o tem um pavimento, caminhão aqui jogando um isso, monte isso. de água aqui no. Recentemente, duas colegas de doutorado, a Bruna e a Nayara, aqui da FURB, executaram ali para suas teses de doutorado 3 vagas de garagem no estacionamento da FURB com pavimentação permeável. E ficou bem Bacana. interessante. Tá? E justamente pensando nessa estrutura, revestimento permeável e um reservatório constituído ali de brita. Né? Afinal das contas, a minha tese foi no desenvolvimento de um revestimento, que era uma dúvida frequente assim, né, entre os engenheiros, para produzir um material que fosse resistente, mas permeável também. E mais, aí na tese eu desenvolvi um método de dosagem, então uma receita lá de bolo, para que a gente fizesse um concreto permeável com resíduo Olha sólido, só que né, bacana. com Ainda reciclagem. usa reciclagem ainda na matéria-prima. Isso, Bem bacana. isso. Aí tive a oportunidade, dos 4 anos, né, de me envolver, fazer alguns ensaios lá fora, na Espanha, e foi bem bacana. Show de bola. Legal, professor. Muito bom. É muito importante esse pavimento permeável, até no caso ali de a gente vê em Balneário ali, tem muitas áreas de alagamento ainda, eles vêm com essa finalidade também de prevenir os alagamentos, e são técnicas que têm que se difundir, né? A gente torce bastante para que isso Sim, aconteça. sim. Aqui, a diretoria de drenagem da Prefeitura de Blumenau tem cada vez mais exigido esse tipo de medida. Tá? Tem uma iniciativa muito bacana, começam a construir aqui unidades de saúde com essas técnicas compensatórias, pavimento permeável. Está saindo aí alguns projetos para as unidades básicas de saúde, né, do SUS, com essas medidas. E bem interessante, bem interessante. Aqui tem um vídeo aqui do curso, né? Isso, Que o professor isso. ministrou. Então, eu deixei de suspense, né? Não comentei no início, mas eu sou diretor associado, né? Atuo profissionalmente, não só como professor universitário, mas também como diretor associado do Instituto Água Conecta, com sede aqui em Blumenau. Nós, basicamente, assim, somos formados por 12 associados, né? A maior parte aí, colegas, ex-colegas de mestrado e doutorado do programa de pós-graduação em engenharia ambiental aqui da FURB. Então a Legal. gente começou a se formar, né? Defender a tese de doutorado e disse, poxa, vamos se unir e sobretudo, assim, a gente tem um grande propósito de atuar em prol da melhoria na governança da água e do meio ambiente. Então, em estabelecer ações, serviços que melhorem a governança da água, né? Que melhorem, que efetivamente criem, né, estruturas que cuidem da nossa água, sobretudo aqui no âmbito da bacia do Rio Itajaí, né?
E o Instituto foi criado assim, oficialmente, com o CNPJ lá, bonitinho, em janeiro de 2020, mas em 2019 a gente já tinha aí alguns contatos, algumas ações. Eu atuo como engenheiro especialista, consultor no Instituto Água Conecta, vinculado ao saneamento básico. E a gente vem apoiando algumas medidas. Ano passado nós tivemos algumas ações, promovemos alguns cursos técnicos, voltado à discussão do enquadramento dos rios. A gente promoveu alguns workshops, né, para alguns comitês de bacia hidrográfica, e um mini curso sobre pavimento permeável, que percebeu que tinha uma demanda, assim, alguns profissionais têm muitas dúvidas, né? E tem estudantes curiosos que desejam atuar profissionalmente nessa área. Então, a gente percebeu essa demanda, ofereceu esse curso de pavimento permeável e teve, inclusive, o apoio do CREA. Conseguimos ganhar, né, por meio de edital, o patrocínio do CREA-SC, que foi fundamental, assim, eles apoiaram, foi fundamental para a viabilidade desse curso. Bom, como é importante, né, professor, essas tecnologias aí, junto com o planejamento urbano, né, a gente vê que falta isso. Sem dúvida. Falta elas caminharem com o planejamento urbano ainda. Sem dúvida. Ficam muito ainda, a gente vê que ainda fica muito na academia, algumas tecnologias muito boas para aplicar na prática. Por mais que nem o professor citou ali, que muitas vezes não vai poder colocar numa rodovia com tráfego intenso, até que porventura isso venham tecnologias com uma resistência maior, ainda tu consegue colocar em estacionamentos, consegue colocar em calçadas, consegue colocar em ciclofaixas. Então olha o campo, né, para estar colocando a pavimento permeável. Justamente, a gente ganhou um prêmio, né, de sustentabilidade, Ensos 2018, no ano de 2018, um evento ali organizado pela UFSC, e que vinculava justamente uma proposta de pavimentação permeável em ciclovias, aqui de Blumenau. Então a gente desenvolveu um projeto básico, porque, claro, como ele é mais poroso, ele tem uma resistência menor. Mas isso não é um problema, a priori. Só nos limita, assim, a gente coloca em ciclovias, coloca em calçadas. O que já ajuda, né, professor, com a questão das inundações, ele já ajuda muito. Muito. É mais uma área permeável. Justo, não é que precisa ser tudo permeável. Mas a gente pode permeabilizar, né, uma parte e considerar isso nos nossos cálculos, no nosso planejamento, para fim de compensação. Né, para fim de compensação. Sim. Enfim, a gente, no Água Conecta, né, tem atuado, assim, tem levantado alguns outros projetos, acompanhado os trabalhos do Comitê do Itajaí-Açu, a nossa outra diretora, né, secretária, a Camila, ela é presidente da Câmara de Assessoramento Técnico do Comitê do Itajaí. Legal. Então tem dado uma força bem importante para o comitê, sobretudo porque ali saem os pareceres, né, para amparar a tomada de decisão de um órgão tão fundamental para a governança da água, né? Sim. Então, nesse sentido, a gente é capaz, oferece aí serviços vinculados à elaboração de planos de bacia, projeto e execução de técnicas compensatórias. Temos aí algumas que estão no forno, estão para sair, torcemos muito que saia, e algumas parcerias com algumas empresas vinculadas aí a editais socioambientais, né? Editais que visam, então, gerar benefícios socioambientais na área de atuação de algumas empresas multinacionais, enfim. Então, nós, em resumo, assim, ofertamos ações, serviços, né, na área de governança da água, nas suas múltiplas dimensões. Nós temos uma equipe, né, que é bem interessante, é bem característica da área de meio ambiente, assim, bem multidisciplinar. Então, a nossa presidente é química, vice arquiteta e urbanista, a secretária é bióloga, eu sou engenheiro civil. E é importante que seja assim, né, professor? Sem dúvida, né? Não dá para só trabalhar na sua caixinha, né? Com certeza. A gente tem que ter uma
uma atuação, evidentemente, no que compete à nossa formação técnica, precisa, aprofundada, mas isso sempre se dá no contexto de uma equipe, né? Sobretudo Sim, em serviços até de o meio professor ambiente. vê, né, até nos próprios, as pessoas que estão assistindo, até nos próprios, nos grandes empreendimentos que a gente tem aqui nos nossos municípios, sempre tem toda uma equipe de profissionais diversificados por trás disso. Não é só uma área Sem não que dúvida, atua. sem dúvida, Então, sem dúvida. Senão a gente não, porque nós, na área de meio ambiente, na área de água, governança da água, nós respondemos a problemas complexos. Não uma existe hora vai precisar resposta de um fácil. geólogo, né? Hora vai precisar ali de um profissional mais da área química ali, então, né, tem que ter aí para estar Sim, suprindo essas sim. necessidades aí. Tinha um jurista americano que me fugiu o nome, mais antigo, que dizia assim: para todo problema complexo, existe uma resposta simples e errada. Quer dizer, é, é, as nossas respostas, às vezes, exigem um pouco mais de aprofundamento, Sempre dá para integração da esmiuçar mais, né, diversidade. professor? A maioria das vezes. Sim, sim. Então, é isso, né? São os desafios. Aqui o Uhum. Daniel falou, essa utilização de novas tecnologias no planejamento urbano é muito necessária. Hoje mesmo passei numa avenida de Balneário, em obras, em que só escaparam do asfalto quente os canteiros. E olha lá. É uma É, realidade. então, É, sim, sim. Então, isso tem um impacto grande, né? Na produção, como a gente diz, de escoamento superficial, de água na superfície, altera as condições naturais, porque na natureza, né? A gente vê assim a quantidade de água que uma serrapilheira pode reservar, estancar, né? sim, É uma coisa assim impressionante, é né? um absurdo. Como os nossos sistemas naturais reservam essa água e como isso está associado à biodiversidade, né? Sim, sem dúvida. A própria Amazônia, enfim, e a gente vê aqui nas áreas mais ao sul de Blumenau, é fantástico assim. Bom, e quando chega às nossas cidades, impermeabilizam e alteram esse ciclo hidrológico, fazendo então necessário que a gente compense de alguma maneira, né? Sim, e professor, aqui a gente está, enfim, mostrando algumas tecnologias que a gente já falou, os pavimentos permeáveis, postes de filtrações, tem o jardim de chuva também. Eu até lembrei que tem Isso. uma rua em Blumenau, né, professor, com pavimento permeável já, né? Se eu não estou enganado. Então, tem uma rua, mas justamente essa que a gente Hum, avaliou hum, foram executadas na calçada, né? E percebeu é, algumas fragilidades. No final das contas, não tinha lá um reservatório, hum, né? hum. Que reservasse essa água efetivamente. Então, por meio de cursos, até o próprio Instituto Água Conecta tem trabalhado assim na conscientização, na capacitação de profissionais. No final das contas, são eles, né, que vão apresentar para os clientes essa possibilidade, vão elaborar um projeto básico e tem que ser adequado, né, Sim, para a finalidade proposta. Né? Enfim, mas existem iniciativas, uma outra pontual, né, que claro. são bem E, interessantes. professor, até o jardim de chuvas é outra opção aí, né, pro pessoal, outra técnica, né? Até ali em Balneário, nossa, daria muito bem bons metros quadrados de jardim de chuva lá sobretudo ali na Avenida Brasil, né, Sim, até sim, na Avenida Atlântica ali também, eventualmente em sim, alguns pontos, que ajudariam ali na questão da infiltração da água da chuva. Eles já são planejados com essa finalidade de diminuir o isso. alagamento ali, né, que nem parece com a finalidade muito parecida com as tecnologias ali que o professor já falou e que são poucos ainda, são pouco conhecidas ainda também, né? Não tá integrado ainda nos planos de urbanização da nossos municípios e que a gente torce para que comece a ficar, né? É uma coisa assim que falta um pouco de talvez Sim, vontade também dos próprios tomadores de decisões, um pouco de política no meio ali, né? Mas que faz é, diferença. formação técnica. A Patrícia até perguntou aqui se eu conheço algumas cidades aqui da nossa região que tem um programa de captação de águas de chuvas, por cisterna, jardim de chuva. Então, olha, Patrícia, dá para dizer que assim, Blumenau tem alguns instrumentos jurídicos que incentivam, tá? Esse uso de captação da água de chuva, cisternas, né? Então, por exemplo, no meio da lei que o Felipe ali apresentou, olha, empreendimento com 750 metros de área construída, para mais, tem que ter lá o seu reservatório, né? Recentemente aqui a diretoria de drenagem publicou uma norma de referência dizendo assim, olha, empreendimentos
comerciais muito grandes devem executar lá uma cisterna ou algo semelhante que compense a impermeabilização do solo. É bom a gente ficar de olho em Jaraguá do Sul. Tá? Jaraguá do Sul está desenvolvendo o plano diretor de drenagem urbana. E é bom que as cidades fiquem de olho, na hora de desenvolver o seu plano diretor, no plano da bacia. Olha o desafio que a gente tem, né? E no final das contas, o planejamento ele deve ser dado na escala de bacia. E aí, claro, cada cidade discute A ali a bacia ali sua como um instrumento de situação. gestão, né, professor? Andando junto ali com o plano. Unidade de Os planejamento. dois. Quer planejar? A unidade é a bacia, sempre, É. porque é assim, a água se comporta a partir dessas características da bacia. Ali tem a ligação com o todo, né? Então, ficar de olho em Jaraguá do Sul, Joinville tem um plano diretor de drenagem. Por conta do IPH em Porto Alegre, né? Porto Alegre tem um plano de drenagem também muito interessante, tá? O IPH da URGS, assim, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é uma referência nessa área, né? E então eles produziram lá um documento muito importante, enfim. Mas, enfim, nós temos algumas, digo assim, instrumentos jurídicos que estão associados ao planejamento urbano, a um plano diretor e que incentivam, de alguma outra forma incentivam. Tá? Mas ainda existe um desafio de que essas medidas, essas ações estejam num contexto de um planejamento para, olha, evidentemente, reduzir o risco de desabastecimento, uma escassez, como a gente passou aí em 2020, tem perspectiva de ocorrer aí alguns problemas no meio do ano, então falta um pouco a elaboração de alguns programas um pouco mais incisivos, sabe, aqui na Uhum. nossa região. Até, professor, puxar a sardinha de novo para o lado de Balneário e Camboriú de Camboriú, né? Aí eu já comentei, já puxei ali um pouco para o lado dos dois municípios na questão do aproveitamento das cisternas ali. Sim. Agora eu vou falar um pouco, né, nessa perspectiva do manejo da água da chuva também. Um projeto aí que vai fazer uma grande diferença com toda certeza é o projeto Parque Inundável Multiuso. A nossa bacia ali aqui do Rio Camboriú, ela tem problema de manter as águas de precipitação nela. A água de precipitação, a bacia tem um tempo de concentração só de 10 horas. Então, em 10 horas, a água lá da nascente mais alta já está no mar em 10 horas só. Então, e ela ao mesmo tempo, ela é uma bacia muito declivosa, onde a declividade, 21% da declividade da bacia inteira é fortemente ondulada. Então, tem áreas de morraria, e dela já fica plano, e ao mesmo tempo o Rio Camboriú ele só tem 40 quilômetros de extensão da sua nascente mais alta até a foz. Então, tudo isso vai influenciando, e o Parque Inundável ele vem ser muito bacana nessa questão do aproveitamento também. Por quê? Porque eles planejam um projeto para ser para servir de bacia de detenção, para auxiliar ali na questão das cheias, e ao mesmo tempo um grande reservatório para estar auxiliando na questão de momentos de estiagem. Então é um projeto que vem ser muito feliz aí, a gente torce bastante que dê certo. Que legal, que legal. Eu sinceramente não conhecia dessa iniciativa. Bom, vejo, está inserida nesse contexto, então, do manejo da água, da Sim, sim. reservação, em E, professor, estruturas que podem... Uhum. até o professor comentou que o professor não conhecia ainda, o que principalmente fez eles escolherem esse projeto. Já tem estudos da Univale, até eu não sei se o professor conhece aquele professor Paulo Ricardo Swingle, que ele é um pesquisador da Univale, que o aluno de mestrado dele fez uma projeção que até 2025 a nossa vazão de captação ela tende a se igualar à vazão de referência, que aqui no nosso caso é aqui 98, e Sim. posteriormente ela vem ultrapassar, então tendo períodos de falta de água. Então esse projeto ele vem para dar diminuir essa pressão, justamente nessa questão aí dessa projeção que vai vir a faltar água aí nos próximos anos na nossa bacia aqui. Pois é, porque a gente às vezes também está acostumado, né, quando discute a escassez hídrica, a olhar muito a questão da demanda, né? Quer dizer, a gente está numa região com altos índices pluviométricos, né? Ou melhor, olhar a questão da oferta, né? Região com alta quantidade de chuva. Veja, no oeste também, a gente tem cidades aí com acumulado de precipitação anual 1.800, 1.700 milímetros, né?
Só que a gente também tem que olhar a questão da demanda, né? Não só a oferta, mas a demanda, quer dizer, cada vez mais se demandando água, e a escassez pode ser relativa, quer dizer, não é porque a gente está com poucos mananciais, mas é porque a nossa demanda está muito alta. É aquela Né? coisa, né, professor? Crescimento urbano com crescimento populacional, como o professor falou, com aumento da demanda, junto com desmatamento, esgoto lançado regularmente, tudo isso vai colaborando para a escassez hídrica, querendo ou não, né? Justo, Então justo. tem que ter uma preocupação aí. Justo, você desmata, você altera as condições do solo, compacta mais ele, evita novamente a percolação da água, a infiltração da água, ela começa a escoar mais, ela começa a erodir o solo, a prejudicar também. Isso que a gente falou hoje com foco mais na quantidade, né? Mas nem para entrar na discussão da qualidade das nossas águas, que também sofre um processo de degradação quando a gente pensa na É, impermeabilização do solo. o pessoal aqui de Camboriú ali que esteja assistindo a live, a nossa bacia do Camboriú ali, ela é uma das bacias aqui da região, se for comparado com outras, que tem uma qualidade da água ainda muito boa, porque justamente a montante dela ela não recebe tanta colaboração de indústria, que nem as outras bacias recebem, a do Itajaí-Mirim, enfim, outras bacias. Ela recebe muita colaboração da agricultura, enfim, mas que também não são pontuais, então tem uma qualidade boa a água ainda. E basta manter essa qualidade, né? E o professor comentou ali, a gente tem que fazer um planejamento legal, evitar o crescimento urbano desacelerado, manter a área de cobertura vegetal. Na bacia do Rio Camboriú ainda tem 55% de cobertura vegetal, tem que se manter isso ainda. Sim, E é sim, isso. porque presta um serviço fundamental, né? A questão Sem dos dúvida. serviços ambientais, né? Fundamental para o funcionamento da bacia, porque no final das contas, o nosso lema no Instituto Água Conecta, né, é assim, nós buscamos cuidar da água, um bem que conecta tudo e todos em qualquer lugar. Poxa, vamos pensar numa coisa que Sim, conecta tudo e todos em qualquer hora, a água. Quer dizer, sem é dúvida. um recurso fundamental, né? Um bem É o comum que que a a gente gente tem que pensa, né, disciplinar. professor? Não adianta ter o prédio mais caro ali em Balneário, 300 e poucos milhões ali, se não chegar água na torneira. Não, acaba com a viabilidade do empreendimento. Então, a Sim, importância que tem, né, de fazer a sim, gestão adequada aí. sim, sim. E nem para citar a questão da Enfim, qualidade depois da água nas sim, praias, né? Toda a importância do tratamento do esgoto sim. sanitário, que a água tem lá o seu valor para finalidade também recreativa, né? O seu vínculo social, como os rios são importantes, né? Para as nossas atividades de lazer, Inclusive, contemplação. professor, até o professor tocou nesse ponto aí da importância do rio ali nessas questões. Tem o Master Plan, não sei se o professor chegou a ficar sabendo, aqui em Balneário Camboriú vai ter o Master Plan, que é todo um replanejamento urbano de Balneário, do engenheiro Jaime, agora me esqueci o sobrenome dele, que ele vem justamente nessa pegada aí de trazer o rio como um fator principal no planejamento. Então eles vão, em volta do rio, vai ter todo um planejamento para as pessoas entenderem a importância dele, então vai ter toda uma recreação, para não ter o rio como um objeto ali que só vai descartar esgoto, claro, de maneira controlada, Não enfim, atrapalha, né? mas exatamente, mas como um instrumento ali principal. Então eu Sim, achei bem sim. legal essa questão aí do Master Plan, a gente vai ver como é que vai ficar na prática, né? Claro que é algo muito novo ainda, mas Sim, eu tô bem ansioso aí para essa questão e para ver que como é que vai ficar. interessante. Que bom, que bom. Isso é uma tendência, sobretudo na Europa, né? A gente vê assim o resgate do curso da água natural dos rios, né, que foram alterados, estão buscando Esse arquiteto resgatar. Jaime, professor, os trabalhos dele, a maioria, se eu não estou enganado, foi na Europa, dessa questão aí É. de trazer Ah, lá é muito forte. os cursos Alemanha, hídricos, França. né, É. Lá é muito forte essa como instrumentos preocupação, né? principais. Até em relação a isso, a valorização do rio, aqui em Blumenau, alguns anos atrás, aconteceu uma polêmica que foram instalar uns bancos na calçada aqui da Avenida Beira Rio, que é uma das principais vias da cidade, e efetivamente à beira do rio, né? Instalaram esses bancos virados para a rua, para o asfalto, de costas para o rio. Então a pessoa sentava no banco e ficava de costas para o rio. E daí teve uma polêmica, surgiu toda uma discussão, né, que no final das contas, quer dizer, as nossas estruturas são construídas de costas para o rio. O rio não é considerado. Aquilo foi simbólico, assim,
se de maneira proposital ou não, pensado ou não, mas revelou um pouco do nosso subconsciente, né? Quer dizer, a gente está dando as costas para o rio, né? E não pode. Eu visito aqui a Sim. Prainha, né? Na nossa, aqui em Blumenau, a região da Prainha, que é muito tempo atrás, meu pai foi um que, por exemplo, tomava banho de rio ali na Prainha, aqui em Blumenau, em Itajaí-Sul, Hoje não e é dá um mais. ambiente extremamente, assim, é um ambiente extremamente agradável, né? Hoje não dá mais não dá para entrar, embora tenha atividade de recreação, com jet ski, lancha, mas você se sente em outra cidade, outro ar, e infelizmente A a Dani gente até às vezes citou perde ali isso. que o poder público tem que participar mais, né, professor? Tem que incentivar mais esse uso de Tem, aproveitamento de água da chuva. É bem verdade mesmo. Uhum. tem, e digo Falta um assim, incentivo, né? Tem que ter mais. especificando, e os municípios, né? Os municípios integrados a uma bacia hidrográfica. A gente tem Sem o dúvida. desafio. Então, por exemplo, uma, um órgão interessante, assim, a gente vê aqui na nossa região várias associações de municípios. Associação dos Municípios de Médio Vale do Itajaí, do Alto Vale, né? É fundamental porque torna um canal de comunicação, de integração fundamental para essas áreas, vinculadas ao saneamento, recursos hídricos, meio ambiente, transporte público. É dali que nascem as agências reguladoras dos serviços de saneamento, que tem um papel fundamental também, as agências reguladoras, e às vezes a gente esquece, mas exerce um papel fundamental nessa rede, né, entre o usuário, entre o prestador de serviço, entre o próprio poder público, e tem a agência São reguladora. autores, né, fundamentais. Sim, sim. Não, e como eu disse, é um problema complexo, portanto, que a gente enfrenta aqui. Portanto, necessidade de integração, de aprofundamento técnico e agregação aí das mais diversas áreas do conhecimento e dos saberes, né? Porque, como eu disse, a própria comunidade, ela carrega um saber em si, né? Com certeza. Vejam, nos anos Toda uma bagagem. 80, antes dos anos 80, aqui em Blumenau, quem fazia a previsão do nível do rio, de uma maneira assim, bem empírica, simples, tá? Era um funcionário da Celesc, aqui, que acompanhava e começou a perceber umas relações no nível do rio lá em Rio do Sul, em Apiúna, chega aqui em Blumenau, então tanto, que começou a observar. E esse processo de observação, de sentir, né, de percepção fundamental, né, que guarda um saber da comunidade muito interessante para nós mesmos, profissionais. A gente aprende com isso. Sem dúvida. Né? Hein, professor? A gente já ultrapassou aí as 1 hora e meia A cota? de live, passou voando, né? Nem vimos, né? Vai passando assim, a gente vai falando, Sim, nossa, do nada 1 hora já. E pois agora já é. estamos aí ultrapassando a 1 hora e meia. Ô Felipe, É, daqui a pouquinho eu diga. tenho que dar aula às 7:30 da manhã, tá? Oh, é, né? Tá chegando já, né, professor? É, Não, tranquilo, então imagina. tá. Enfim, vamos partir para as considerações finais. O que o professor acha? Ó, a Sim, Patrícia sim, comentou aí, claro. muito bom. Que bom, Valeu. obrigado, Patrícia. Não, o que eu queria deixar de mensagem, né? Olha, considerem essa alternativa de aproveitamento da água de chuva, né? Que bom, Dani, obrigado. Considere essa alternativa de aproveitamento de água de chuva. É mais uma fonte, né? É bom a gente guardar na memória que nós estamos submetidos aí a condições que envolvem as mudanças climáticas, alteração das condições climáticas, então, e sempre está colocado para nós o risco de desabastecimento, de Obrigado. escassez. Milena aí. E legal. E que, portanto, o aproveitamento de água de chuva é uma fonte extremamente interessante, traz benefícios tanto de ordem econômica, ambiental, e que, No portanto, bolso agrega também agora, hein? isso no bolso, né? E que, portanto, eu incentivo que vocês considerem, vocês façam, né? Sempre levante essa questão fundamental, fundamental, porque traz benefícios para uma rede toda de atores, né? E pessoas, enfim.
envolvidos ali nas cidades e até mesmo na área rural. Beleza, então a informação tá aí, pessoal. E a gente espera que com essa live as pessoas começam a enxergar a chuva com outros olhos, né? Começa a escurecer ali, o pessoal já, opa, vai encher minha cisterna, pelo menos. É uma Né? oportunidade. Exatamente, é uma oportunidade para tu enxergar com outros olhos a chuva, né? Sim, sim. Tá entrando água no cofre, né? Assim, tô recebendo um recurso gratuito, né? E isso é uma coisa que a gente tem perdido, assim, um pouco com o distanciamento da área rural, né? Puxa, as nossas frutas, legumes, o Obrigado, nosso Márcia. alimento poxa, vem da natureza de graça, né? É claro que exige todo um cuidado e Pois é. tal, mas a gente tem tanta coisa sendo oferecida, né? E tem que aproveitar. É um recurso importante. É um recurso importante. E que nem a gente falou, né? A gente mora numa região privilegiada no que diz respeito às precipitações aí. Então, o recurso a gente tem, né? A informação Sim, está aí. A sem gente dúvida. falta agora a gente difundir esse conhecimento, né? Aqui está nosso papel Sim, como associação também. As pessoas conhecerem o que tem à disposição, né? E sim. para quê e o porquê, o bom de fazer isso, né? Então, professor, eu agradeço muito a participação do professor de verdade, assim, de coração. Para mim foi um aprendizado muito grande. Eu tenho certeza que para todo mundo que assistiu também foi um aprendizado muito grande. O professor tem toda uma bagagem aqui também para estar contribuindo com a gente. E, enfim, ó, a Dani até comentou ali, parabéns, Obrigado, obrigado, Dani. obrigado. A gente Que bom, ficou viu? muito feliz ali que o professor tenha aceitado o convite. Que bom, que bom. Não, Felipe, eu agradeço novamente, tá? Também em nome do próprio Instituto Água Conecta, a gente agradece bom, eu fico muito feliz com essa oportunidade, fico muito feliz que tu esteja envolvido, tá, com a Comprema, te incentivo, continua, viu, Felipe? Eu acho que eu nem preciso dizer isso, né? Mas, assim, Sim. utiliza mesmo esses teus conhecimentos, contribuir para a sociedade de alguma forma, né? Essa é sempre a nossa missão. E Essa é a contem missão. comigo, contem com o Instituto Água Que Conecta, bom, sempre possível, fazer as lives que bom. aí para a gente difundir conhecimento, né? E crescer cada vez mais nessa área. Opa, esse é o objetivo, né? E É, bom, pessoal, aproveitando a finaleira agora, pessoal aí que esteja interessado também a se filiar à associação, a gente está de portas abertas também. Acessem, vocês podem acessar o formulário de filiação lá no site da Comprema. Acessem o site da Comprema, vejam as novidades, acessem as nossas redes sociais também. A gente está presente no Instagram, Facebook e no YouTube também. Essa live ela vai ficar disponibilizada no canal do YouTube também. Então, a gente quer agradecer todo mundo que ficou até essa 1h42 com a gente até agora. sim, A gente esperou que faça diferença, né? sim, legal. Então é isso. Tá Vamos bom. ficando por aqui, então. Boa noite a todos. Boa noite, professor, também. Mais uma vez, muito Boa noite. obrigado. Boa noite E, a todos. e até uma próxima, né? Até a Um abraço a próxima. todos Até a aí. próxima. Boa noite a todos. Valeu. Valeu.